Você quer ter segredo dos céus? Você quer aprender sobre a unção? Você quer aprender sobre o reino dos céus, o reino de Deus, sobre a vida? Você quer aprender sobre a presença? Se torne amigo de Jesus. Shalom, queridos, espero que vocês estejam bem. Vamos estar conversando um pouco a respeito das coisas espirituais. Estou aqui, a chuva está aqui, uma nuvem atrás de mim, um sol, aleluia, e a nuvem, aleluia. Você está vendo que está chovendo? Glória a Deus. Eu quero conversar contigo a respeito de 3 níveis no Evangelho, que também remete a 3 níveis no mundo espiritual. 3 níveis que nós podemos alcançar segundo a percepção, discernimento e a revelação que nós temos daquilo que nós estamos buscando. Aleluia. Queridos, quando nós nos convertemos ao Senhor, nós adentramos no primeiro nível, que é o nível de servo. O servo, ele faz as coisas, ele está no ambiente, mas ele não entende muita coisa. O servo, ele não compreende algumas coisas. Ele faz, ele está no ambiente, ele ajuda, mas não entende muitas coisas. Esse é o primeiro nível do Evangelho, o primeiro nível no mundo espiritual, quando você adentra. E depois disso, ao longo do tempo, pelo serviço, o servo vai entrando em um nível. O próximo nível é o nível do discípulo. O nível de discípulo, o servo já se tornando discípulo pela permanência, ele já entende algumas coisas, ele já entende, ele já compreende e ele já segue aquilo que o seu mestre, que o seu pastor, né, ou que o seu Senhor, como nós estamos falando do Senhor Jesus aqui. Então ele já entende algumas coisas nas Escrituras e ele já segue pelo entendimento, não por fazer, por ajudar, não. Ele já tem um entendimento daquilo e ele está agora seguindo. Mas, no decorrer da história de Jesus, ele sempre quis que todos nós que entregamos a sua vida a ele, alcancemos o nível de amigo de Jesus. É o mais alto nível do mundo espiritual. O mais alto nível do Evangelho é se tornar amigo de Jesus. Então, poucos nas Escrituras alcançaram esse nível, né? Poucos, porque é um nível a qual de uma clareza e revelação da pessoa de Jesus aqui na terra e também do Senhor que Ele é como um Deus também, o Filho. Então, o que é que eu quero passar para vocês nesse momento? Nós estamos conversando aqui a respeito, considerando as coisas espirituais do reino dos céus, do reino de Deus. Então vamos lá. Você sabia que desde o início, desde o jardim do Éden, sempre foi Jesus? Quando a palavra fala Deus, remete também em João. João fala isso, que o verbo se fez carne, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. É a palavra, o verbo tinha vida, ou seja, nada foi feito, nada não foi criado, se não foi por ele. E quem é o verbo, quem é a palavra? É Jesus. Desde o início, com Adão, foi Jesus que se apresentou a Adão. A palavra do Senhor também diz, em João 1, ali capítulo 1, verso 18, diz que ninguém jamais viu o Pai. E ninguém nunca verá o Pai, a não ser o Filho, a expressão exata do seu ser.
Em 1 Timóteo também, 1 Timóteo capítulo 6, o verso 16, vai dizer que aquele que é imortal, quem é isso? O Senhor, o Deus Pai, Ele é imortal. E Ele está em uma luz inacessível, a qual ninguém nunca viu e jamais verá, a não ser a revelação do Filho. Aleluia. Então ninguém nunca viu Deus Pai e ninguém o nunca o verá, segundo esses dois textos que relata isso. Então sempre foi Deus. A palavra do Senhor diz também em Hebreus, em Apocalipse, primeiro Apocalipse, a palavra do Senhor diz em Apocalipse que 13:8, que o Cordeiro, ele foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes que o mundo houvesse, a fundação do mundo, o Cordeiro já foi morto. Jesus, no jardim, quando Deus cria Adão e Eva, né, e Jesus estava lá para se relacionar. E ao pôr do sol, no horário dimensional, existem 7 horários dimensional, você sabe, né? Então, nesse horário dimensional do pôr do sol, Jesus descia para se relacionar com Adão e Eva, ao pôr do sol, que também é o início do calendário de Deus, ao pôr do sol. Você sabe? Vamos lá, vamos aprender cada vez mais. Então, o que é que acontece? Jesus já buscava amizade, um amigo para se relacionar com ele desde o início. Ele queria expressar aquilo que ele ia viver aqui na terra, aquilo que ele queria fazer aqui na terra, o projeto que já ia ser manifesto aqui na terra. Ele queria de fato que Adão, ele se tornasse o seu amigo. Que de fato Adão foi criado para ser amigo de Jesus. O mais alto nível, a imagem e semelhança, amigo. Então, ele foi criado no nível de amigo. E o amigo, ele conversa, o amigo abre o coração. Sim, não é verdade? Confidências. O amigo está com ele todo o momento, todas as horas. Era isso que o Senhor queria com Adão, uma amizade, o nível de amigo, o mais alto nível do mundo espiritual e também do evangelho, o nível de amigo. Mas o Senhor não estava nesse momento e Eva, escuta, a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, mas também a queda veio pelo ouvir. É estar com pessoas que não têm o nível de amigo. É ouvir conselhos de pessoas que não têm o nível de amigo. E ouvir. E quando Eva ouviu algo diferente, desejou algo do seu coração que era de encontro ao que o Senhor determinou. Então, quando a gente anda com pessoas que não têm um nível de amigo, quando a gente senta com pessoas que não têm um nível de amigo, quando a gente escuta conselho de pessoas que não têm um nível de amigo de Deus, amigo de Jesus, que não está buscando esse nível, você pode cair de nível, você pode ferir leis espiritual, você pode ferir princípios e você pode cair desse nível. Você sabia, se você é um discípulo, você pode cair de nível se andar e não influenciar os servos? Você que é servo, que se converteu agora, você pode cair de nível e se afastar do Senhor? Porque você que é servo, você tem que andar com discípulo. Para que você chegue a esse nível de discípulo. Quem é servo não pode andar com pessoas que não é servo, que nem ainda é servo.
Por isso que eu me converti, me entreguei a minha vida para Jesus. Eu não posso estar em qualquer lugar, eu não posso estar com qualquer pessoa, eu não posso ouvir qualquer coisa, porque senão eu vou cair de nível. Mas se eu estiver com um discípulo, eu vou ouvir coisas que eu não conheço, eu vou andar com pessoas que eu preciso andar, e eu vou crescer de nível, eu chegar a um nível de discípulo. Mas tem pessoas que são discípulos, devem andar com amigos de Jesus, para que chegue a esse nível de amigo. Amém? Então vamos lá, vamos dar continuidade. O que é que acontece? Eva, ela agora começa a ter assunto, puxar assunto com pessoas que não eram, com a serpente que não era amiga de Deus, não era discípula, não era nem serva. Então o que é que acontece? Ela caiu de nível. E por cair de nível, ela induziu quem? Adão. E por Adão ser a sua esposa, ser uma pessoa que ele confiava, ele também caiu de nível. Por isso que aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Você pode ser amigo, mas precisa vigiar. Precisa estar vigilante. Então vamos dar continuidade. E a gente vê que Enoque alcançou um nível muito especial com Deus, de amizade. Noa, que é o Noé, ele achou graça, foi a única pessoa que achou graça diante de toda a humanidade, diante de Deus. A gente vê pessoas que não tiveram esse nome, mas chegaram ao nível de amigo, como Elias, Eliseu, ali o Samuel, pessoas e pessoas, até chegar na pessoa que teve a primeira vez que Jesus chamou, e as Escrituras chamou durante todas as Escrituras e toda a história, a primeira pessoa que foi chamada de amigo foi Abraão. Abraão foi a primeira pessoa. Depois de Abraão foi quem? Foi Moisés. Você pode ver que o Senhor diz a Moisés: e com este eu falo face a face como falo com um amigo. Veja, dá para você entender agora que desde o início Jesus, ele deseja esse nível de amizade. Nós podemos até iniciar, se converter e se tornar um servo. Mas o Senhor não quer que nós sejamos um servo, Ele quer que a gente cresça e se torne um discípulo. E Ele não quer que a gente se torne um discípulo, Ele quer que a gente se torne amigos na jornada, nessa jornada espiritual aqui, essa jornada do Evangelho. Então, o que acontece mediante tudo isso é que o Senhor Jesus, Ele deseja ter pessoas que compreendam o que Ele fala, compreenda suas palavras, que leve a sério, que creia e ajude Ele nessa jornada aqui na terra. Enquanto você viver, você tem que alcançar esse nível de amigo. Aleluia. Vamos mais na frente a gente ver agora João Batista. Ele diz: eu sou amigo do noivo. Minha alegria é ver o noivo se relacionando com a noiva. Que maravilha, cara. A unção de Deus muito forte. Aleluia. Oh, Jesus. E aí, queridos, depois de João Batista, a gente vê que o Senhor Jesus, ele confronta um discípulo chamado Judas. Naquele momento a qual Jesus estava, escuta isso, eu preciso que você entenda isso, vai conectar com o que eu falei no início. Se você está em busca da revelação de Jesus, de se tornar um amigo de Jesus, se você está em busca de altos níveis, de entendimento, de conhecimento do Senhor, você precisa andar com pessoas que estão no mesmo nível. Você precisa andar com pessoas que estão buscando a mesma intensidade, a mesma revelação
de Jesus na sua vida. Porque enquanto Jesus estava pregando, ensinando, curando, Judas estava de conversa com os fariseus, com o mestre da lei, com os escribas. Isso é muito forte. Enquanto Jesus estava caminhando, proclamando o reino de Deus, Judas estava com pessoas que de fato não compreendia o nível que Jesus queria para Judas, que Jesus chamou Judas para ser, não cria em Jesus e queria prejudicar Jesus. Mas Judas estava com eles, escutando, lembra da serpente, lembra de Eva, escutando, absorvendo aquilo que eles estavam falando contra Jesus, e Judas estava lá. Então o que é que acontece? Se você não anda com pessoas que querem ter a mesma revelação de Jesus, se você não vive com pessoas que têm a mesma intensidade por Jesus, cara, você vai estar andando com pessoas e você vai absorver coisas que vai te fazer o quê? Vender Jesus, negar Jesus. Foi o que aconteceu com Judas. Quando Judas vem e dá um beijo em Jesus, Jesus olha para ele, olha nos olhos deles e diz assim: amigo. Não é porque Judas era amigo, queridos. É porque Jesus estava falando para ele: eu queria que você tivesse alcançado esse nível, porque eu cuidei de você, eu te ensinei, eu amei você como um amigo. Uau, então, quando Jesus diz para Judas amigo, ele estava dizendo: eu queria que você alcançasse em vida esse nível, mas você não alcançou. Então, um servo pode abandonar e negar Jesus, e um discípulo também pode abandonar e negar Jesus. Por quê? Porque quando Jesus foi preso, todos os discípulos fugiram. Apenas um, João estava com ele, porque João teve a revelação de Jesus. Porque João não morreu como os outros discípulos, porque ele teve a revelação de Jesus. Ele morreu lá na cruz, ele morreu com Jesus na cruz. Por isso que ele morreu de velhice e teve as maiores revelações. Porque o Senhor diz em João, olha, isso é muito forte, o Senhor diz em João 15:15, eu já não chamo vocês de servos, porque os servos não têm a revelação do coração do Pai, mas eu chamo vocês de amigos, porque vocês estão vivendo e vendo e recebendo a revelação do coração do Pai, a partir daquilo que eu estou fazendo, que eu estou ensinando a vocês. Esse é o desejo de Jesus, não ter servos, mas ter amigos, não ter só apenas discípulos, mas ter amigos. Eu não chamo vocês mais de servos, mas chamo vocês de amigos. Mas isso foi mais adiante. Volta para cá, para que a gente possa conversar ainda. Então, queridos, é esse desejo de Jesus que Judas alcançasse esse nível. E aí, quando Jesus está ali sendo preso, todos os discípulos fogem. Ter uma profecia não quer dizer que você teve a revelação de Jesus. Ter um chamado apontado não quer dizer que você teve a revelação de Jesus. E nem tampouco era amigo dele. Porque Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Uma profecia do próprio Jesus. A palavra manifestada, liberada sobre a vida de um discípulo, Pedro. Pedro tinha a palavra, Pedro sabia o que ia acontecer com ele, tinha já o destino apontado, mas Pedro não tinha um nível de amigo. É tanto que quando Jesus morre, né, antes de Jesus morrer, Pedro nega Jesus. Depois que Jesus morre, Pedro pega novamente o barco, chama os amigos
e vai pescar. Jesus vem de encontro a Pedro, faz uma fogueira, pão, peixe. Isso é o quê? Uma mesa de intimidade. E ali o discípulo que era amigo escuta e disser na voz dele, disse a ele. Aí Pedro disse a ele, pula, vai até de encontro de Jesus. E aí o que é que acontece? Jesus fala, Pedro, ágape, você tem de fato um amor por mim como um amigo, porque Jesus disse também em João 15 que o amigo dará vida pelos seus amigos. Olha que algo maravilhoso. Aleluia! Aleluia! E ali Pedro disse, Senhor, tu sabes que não, eu só tenho de fato um amor de discípulo. Ágape, ele dizia filéus, amor de discípulo. Senhor, tu sabes, mas ele diz, Pedro, um dia tu vai ter esse amor de amigo, a ponto de dar a vida por mim. Uau, isso é muito maravilhoso, cara. Muito maravilhoso. Muito maravilhoso. E aí, queridos, para a gente encerrar, para você entender que Jesus anda em busca de amigos e não servos, e nem tão pouco muitos discípulos. Porque o servo faz sem entender, o discípulo faz entendendo. Mas não quer dizer que Jesus tem um coração do discípulo. Ele não tinha de Judas, ele não tinha de Pedro. Ele tinha de um jovem chamado João. E o que é que acontece? Mediante tudo isso, eu fico incrível em João 11. Jesus não chora pela morte de Judas, mas Jesus chora pela morte de um amigo chamado Lázaro. Lázaro não era um dos 12, Lázaro não era um apóstolo, Lázaro não pregava, Lázaro não ia nas viagens missionárias de Jesus, não estava com Jesus. Mas Lázaro era amigo de Jesus. O próprio Jesus fala que Lázaro era seu amigo. Isso é incrível, cara. Então eu entendo que o Senhor me chamou, mais do que eu fazer, é se tornar o seu amigo, é ser o seu amigo. Então, queridos, não é por fazer, é por se tornar amigo de Jesus, cara. Não adianta você fazer, mas o Senhor não ter o teu coração. Então o Senhor anda em busca de amigos. Você pode até ser um novo convertido, está escutando esse vídeo, assistindo. Você pode ser um discípulo, já é um pregador, um pastor, mas talvez você não chegou no nível de amigo. Porque o amigo, de fato, o amigo é sensacional. Ele não quer, de fato, usurpar Jesus, ele não quer aparecer por algo que faz por Jesus, não, ele quer apenas cuidar de Jesus. Era o que Lázaro fazia. E veja, ser amigo não quer dizer também que a gente não passe lutas. Passa, porque Lázaro é o seu amigo. E Lázaro estava enfermo, e Lázaro morreu. E Jesus disse, a morte de Lázaro é para glorificar o nome do Pai. Aleluia. Então tem coisas que o amigo passa, é para de fato glorificar a vida do Senhor Jesus. Então ele morre e Jesus chora, cara. Jesus chora por ele e chama ele da morte, vem. E quando Lázaro ele é ressuscitado, Lázaro agora prepara um jantar para Jesus, honrar Jesus. E naquele jantar, diz que muitas pessoas ficaram sabendo que Jesus estava na casa de Lázaro. E ali as pessoas abandonaram as religiões e foram seguir Jesus por conta de quê? De uma pessoa que morreu e de uma pessoa que é o próprio milagre. É a
própria testemunha de Jesus, do ministério de Jesus aqui na terra. Lázaro. As pessoas não foram porque Lázaro estava ressuscitado. As pessoas foram porque Jesus estava na casa de Lázaro. Porque Jesus era amigo de Lázaro. Uau, isso é maravilhoso, cara. Cara, as pessoas vão ser atraídas a quando a gente morrer. Primeiro você tem que entender, você quer ser amigo de Jesus, você tem que morrer, cara. Morre pro teu eu, morre para tuas vontades, morre pro teu achismo. Morre, cara, morre. Porque se você morrer, a ressurreição de Lázaro não foi na morte, foi na amizade. Aleluia. E as pessoas viram que de fato o próprio milagre estava ali. Então, se você morrer para você, para o seu eu, para as suas vontades, o Senhor vai fazer o milagre em você. E todas as pessoas vão ver que você é um milagre, você é um testemunho do ministério de Cristo, da vida de Cristo aqui nessa terra. E você vai ver, ouvir e manifestar os céus aqui na terra, porque você é amigo. E Deus, ou seja, Jesus, ele fala confidências e segredos aos seus amigos. Você quer ter segredo dos céus? Você quer aprender sobre a unção? Você quer aprender sobre o reino dos céus, o reino de Deus, sobre a vida? Você quer aprender sobre a presença? Se torne amigo de Jesus. Quero orar por ti agora nesse momento. Espírito Santo, ajuda, Senhor, o meu irmão a alcançar esse nível, minha irmã a alcançar esse nível. Espírito Santo, você que ajuda, você que revela Jesus a todos nós. Se tivermos a revelação de Jesus, nós seremos os seus amigos. Aumenta o nível, Senhor, de comprometimento do meu irmão, da minha irmã. Aumenta o nível, Senhor, de busca, de sede, de fome, de intenção, Pai. Intenção de conhecer Jesus, conhecer profundamente a presença de Jesus e sua palavra. Que ele se relacione com a tua palavra como ninguém nunca, Senhor, nunca intencionou eles a se relacionar com algo muito maior. Senhor, em nome de Jesus, que eles deixem de lado e percam o prazer das coisas dessa terra. Porque quem já morreu e ressuscitou com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Que eles estejam mais contigo do que no Instagram, nas redes sociais. Que eles conversem, dialoguem mais contigo do que no WhatsApp, Senhor. Senhor, eleve eles a um nível de clareza, de percepção e discernimento da tua vida, Jesus. Oh, Senhor, eleve eles de nível. Eu oro por eles, Senhor, imparto esse desejo, essa clareza de Cristo no coração deles, no espírito deles, Senhor. Eu abençoo eles, Senhor. Para que eles possam alcançar o mais alto nível de sua jornada aqui nessa terra. Muitos, Senhor, não conseguiram, muitos não, Senhor, chegaram a esse nível e já não se encontram mais aqui nessa terra e não conseguiram esse nível, Senhor. Mas permita, Senhor, que eles cheguem ao mais alto nível ao qual o Senhor preparou para eles. Oh, Espírito Santo, mas leva, Senhor, eleve eles, eleve. Mais, Senhor, mais. Aleluia, aleluia, queridos. Se fez sentido para ti tudo que foi
conversado contigo nessa mesa profética, coloca teu comentário, deixa teu like, compartilha. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Shalom.